Por que a arte é tão perigosa nas mãos erradas? Normose. Faz tempo que a gente não reage ao Normose aqui, hein? Mas dessa vez vamos. Vamos lá. Me diz aí, Normose. Imagine uma grande capital com grandes construções imponentes. As cidades podem se organizar de maneiras muito diferentes. Algumas... Ih, vai começar o papo de geografia, é? Vou ter que usar dos meus dotes de geografia aqui, hoje? Vamos ver. Tem centros comerciais interligados por carros e bairros isolados, como nos Estados Unidos. Outras são pensadas para transporte coletivo e bicicletas, como na Holanda. E há aquelas dominadas por avenidas largas e arranha-céus, como a Cidade do México, Tóquio ou São Paulo. No geral, cidades pensadas para o carro. Ou seja, a condição da construção da mobilidade urbana é pensada pela dinâmica de mobilidade pensada para o carro. Não para o cidadão, não para o pedestre. Muito por isso, por exemplo, a gente pensa nas cidades como o Rio de Janeiro mesmo, como os clubes. Os clubes de bairros, eles estão em decadência, por exemplo. Em razão do que era no passado. Porque a cidade ela não é mais conduzida para o pedestre, é conduzida para o carro. E quando a cidade é conduzida para o carro, o cidadão ele perde o direito à cidade. Na medida em que esse cidadão ele sai da sua casa direto para o seu trabalho, do seu trabalho direto para a sua casa. Ele não consome a cidade, ele vai de ponto a ponto. Percebe? E aí essas dinâmicas de bairro, elas vão se perdendo, vão se deslocando para uma dinâmica de capital mais hegemônico. É a destruição, por exemplo, da Amazon das pequenas livrarias, é a destruição dos açougues para os hipermercados, enfim. Todas as dinâmicas de bairro vão se perdendo em razão do grande capital. Porque a cidade vai se construindo para esse grande capital e esse capital constrói a cidade para o carro. Eu já sei que você conhece Introdução ao Cinema. Eu também sei que você sabe que são 2 aulas novas todos os meses. Também sei que vocês já sabem que no curso você encontra linguagem, teoria, história, crítica, política, diretores, gêneros, tudo relacionado à produção cinematográfica. Agora, o que eu não sei é o que você está esperando para fazer parte do curso. Meu amigo, o curso Cinema Contínuo mais charmoso do Brasil. Link na descrição do vídeo. Agora, visualize 2 personagens que moram nessa cidade. Os artistas Júlio e Cícero. Júlio sempre morou no centro, onde há espaços, cinema, teatros e alguns museus. Cícero antes vivia na periferia, a 2 horas do trabalho, até que o seu patrão exigiu que ele se mudasse para mais perto, para não chegar atrasado. Ele foi para o centrão, mas para o coração da Cracolândia. E lá não há cinemas, teatros ou museus. Há crack. Não hoje, né? Isso aqui é muito legal, porque onde hoje é a Cracolândia era um dos polos de cinema do Brasil. A Boca do Lixo. E o cenário que Cícero e Júlio veem diariamente afeta direto. Mas mesmo durante a produção cinematográfica da Boca do Lixo, a produção cinematográfica local, a Hollywood brasileira, dividia espaço com setores marginalizados da sociedade. Então, prostituição, usuário de drogas, todas essas pessoas marginalizadas da sociedade dividiam o mesmo espaço das produtoras de cinema naquele contexto histórico. Por quê? Porque havia um processo de gentrificação nas outras áreas da cidade que provocava esse processo de segregação socioespacial em outros locais da cidade. Isso aqui é geografia também, gente. O capital ele faz isso acontecer. Na medida em que ele consolida uma centralização, ele cria a periferia. E essa periferia é para onde o capital não vai. É da onde as pessoas saem em direção ao lugar onde o capital está. O local central da cidade é para onde a mobilidade urbana destina os seus habitantes. Então a gente pensar na lógica do Rio de Janeiro, por exemplo, e as cidades satélites em volta. Mas também na própria dinâmica interna das cidades. Como os bairros mais periféricos, eles vão abastecer de trabalhadores as zonas centrais. E à medida que isso acontece, o capital vai em direção a essas zonas centrais e provocando periferias para fora dessas zonas centrais. Saca o que eu tô falando? Quando isso acontece em São Paulo, com a Boca do Lixo, é justamente nesse processo de gentrificação de uma outra parte da cidade, numa tentativa de criar um novo centro na cidade de São Paulo, provocando uma periferia nas outras áreas da cidade, como o antigo centro e o bairro da Luz, que era onde ficava a Boca do Lixo. E lá, as produtoras encontram, portanto, um lugar que antes era centro, mas que agora a especulação imobiliária jogou os preços para baixo. Ou seja, era um lugar barato,
próximo da linha do trem, o que facilitava a mobilidade dos rolos de filme, a distribuição dos filmes para toda a cidade. Então foi uma zona estratégica encontrada por uma produção, por uma Hollywood brasileira, que na verdade não tem o glamour da Hollywood do norte global. É a Hollywood do terceiro mundo. É a Hollywood do sul global. É Hollywood virada de cabeça para baixo. Essa é a Boca do Lixo. Tem aula sobre cinema marginal e a Boca do Lixo no Introdução ao Cinema, se você quiser aprofundar essa ideia. Diretamente na forma como percebem e acessam a cidade. Então, vem uma questão importante. Será que as 24 horas de trabalho de um trabalhador que mora a 3 metrôs são a mesma do que de um turista que se hospeda num centro gentrificado? A arte não é para todos. Não. Falta mencionar que nos nossos personagens, Cícero é um pedreiro, enquanto Júlio, que se formou arquiteto, agora contrata Cícero para pintar o seu ateliê reformado usando mão de obra barata. Nas obras de Júlio, a técnica e esperança, fruto das escolas de arte que frequentou. Já nas de Cícero, a dor, desespero e pouca técnica, apenas o prazer de vomitar sentimento nas horas vagas. A cidade, então, reflete políticas que moldam o tempo, o espaço, a cultura, determinando como as pessoas podem ou não podem experimentar uma cidade. Cada construção, seja um arranha-céu ou uma parede pichada, contribui para a estética da cidade, criando hierarquias e definindo quem pode ou não pode ocupá-la. Opa, tudo bom? Boa tarde. É o seguinte, alguém ligou lá, dizendo que você estava fazendo seu desenho aí. Tô fazendo um grafite aqui para dar uma vida. Só que o que acontece é o seguinte, Mas afinal de contas, quem é que decide como e quem vai experimentar essa cidade? Se a democracia nos dá a função de determinar quem nos governa e por quem seremos dominados, então vamos um passo a mais. O que determinou os que determinam aquilo que podemos ou não podemos sentir? A resposta é a mistura da arte, do poder e da política. São essas forças que determinam não só quem governa, mas o que podemos sentir, ver e vivenciar. É aquilo que organiza a nossa vida. A partilha do sensível. E aí, suave, tranquilo? Eu fui provocado para uma questão. A arte não é para todos, e se for para todos, não é arte. Ouvir isso incomoda, né? Pelo menos incomoda a mim. E é essa questão que trouxeram pro episódio de hoje. Pensar nas relações entre arte, política, mercado e como se forma um artista e o que pode e o que não pode ser considerado arte. Bom, se você acompanha o canal faz tempo, você sabe que nós somos viciados em falar de estética, em pensar nas relações das sensibilidades, em pensar em como a arte e a política... Ô Kenji, tô te esperando no desencontro pra gente conversar, pra gente trocar uma ideia sobre isso. se misturam e podem transformar ou destruir a sociedade. E esse é mais um desses capítulos da estética, que preparamos com muito carinho. Eu espero que você goste e que a gente converse lá no final nos comentários. Deixe seu like e sua inscrição. É nóis e bom vídeo. Capítulo 1. A partilha do sensível. Quem pode experimentar uma cidade? Eu não tenho mais certeza se a gente já explicou o conceito da partilha do sensível ao longo da nossa série de estética. Mas eu acho que vale a pena a gente explicar de novo a partir de agora. Para Jacques Rancière, nossa sociedade é moldada por uma disputa do sensível, ou aquilo que percebemos pelos nossos sentimos e expressamos na sociedade. Isso determina, abre aspas, quem pode falar, o que pode ser visto e o que é marginalizado. O nosso corpo social, ou seja, a forma que uma comunidade se organiza, é definido por essa partilha, que vai dizer quem tem voz e quem é silenciado, quem faz parte do visível e quem permanece invisível. A arte, nesse contexto, está diretamente ligada às formas de organização política de uma comunidade, refletindo os valores morais e sociais de uma época. Acharam que eu estava derrotado. Quem achou estava errado. Sensível aqui se refere às experiências que podemos perceber pelos sentidos humanos e expressar em sociedade. Algo para além do entendimento comum da política. Se na tradição política antiga o lugar da fala era definido pela sua ocupação social, na partilha do sensível, o que está em jogo é quem tem o direito de ver, ouvir, falar e ser ouvido e imprimir o que vai ser considerado sensível. Quem tem acesso a esse lugar, seja via discurso, na arte, na retórica ou na política, vai participar da vida pública. Quem não tem, vai ficar à margem, invisível, gritando para as paredes. E isso não é apenas no que é mais óbvio e comum, mas até aquilo que normalmente não consideramos que tem papel da arte e do sensível,
por exemplo, no nosso inconsciente, na nossa imaginação. A arte literalmente configura o sistema imaginativo das pessoas. Por exemplo, pegue a estética religiosa. Quando você pensa nas figuras de Jesus, de Buda, de um pai de santo, lembre-se primeiro que foi um artista que deu as feições a essas imagens. Fez escolhas estéticas, portanto. Expressões, roupas, cores, tudo vai refletir os valores que aquele sagrado quer te passar. Podemos pegar o impacto dos artistas barrocos ou o banimento das imagens durante as reformas protestantes. Isso aqui é importante a gente dizer, cara, porque essa é uma coisa que eu sempre tô batendo na tecla com vocês, que é a lógica da escolha. A estética é feita de escolhas e essas escolhas refletem a maneira como nós percebemos a realidade. E a estética é a ciência da percepção, a ciência da maneira como nós percebemos essa realidade. E a maneira como nós percebemos a realidade, ela é contextualizada no tempo histórico, geográfico e de classes a qual estamos inseridos. Então, evidentemente, a maneira como nós iremos expor, seja em arte, seja em comunicação, aquilo que entendemos da realidade, está intimamente ligado com esse contexto. Nosso contexto enquanto classe, nosso contexto enquanto nossas vivências, o nosso contexto geográfico. Protestantes. Tudo isso impactou na forma como as pessoas imaginavam e lidavam com a sua fé. E se essas imagens formam os seus imaginários, podemos extrapolar essa formação, inclusive para a ideia de inconsciente. A maneira que nós pensamos inconscientemente também é movida pela arte. Assim, você já ouviu falar no Isso Complexo de Édipo, certo? Tudo, né? E ele foi inspirado numa obra de arte escrita por Sófocles em 427 a.C. Mas é mais do que apenas isso. A ideia de inconsciente foi pensada ali mais ou menos no começo dos 1900, no mesmo período que a arte estava saindo do reino da poética e sendo compreendido como uma identidade com significado ativo, consciente, de acordo com o seu histórico e social. E a partir de agora, ela era entendida como um local que conseguiríamos descobrir pensamentos ocultos, desejos reprimidos e ideias claras que não vinham à tona. E se a arte moldou o nosso imaginário e revelou verdades sobre nós mesmos, o mesmo vale para a ideia de inconsciente. Pois é, então, nós temos, portanto, a formulação de uma ideia que é o inconsciente, e da formulação da ideia de um inconsciente, a gente passa também para a formulação de uma ideia de inconsciente coletivo, que é justamente como essas narrativas históricas perspassam gerações, mesmo que inconscientemente, sem percebê-la. Nós não precisamos ter lido alguns livros, mas a gente sabe as histórias que lá estão transmitidas. Mas essa maneira, portanto, de como esse inconsciente coletivo histórico passa de geração em geração, também está inserido na maneira como essa coletividade está imbuída de estética. E por isso a gente fala de inconsciente estético. Como essa coletividade é refletida no nosso imaginário a partir da estética. Em resumo, e para simplificar esse pensamento que parece um pouco complexo, o campo da estética está na inscrição e no modo na qual a gente funda o nosso jeito de pensar o mundo. De acordo com um tipo de arte que você consome, você vai construir um tipo de sensível que vai moldar a sua experiência do que é subjetivo, positivo ou não. Percebe? A estética é a ciência da percepção. E, portanto, a maneira como nós percebemos o mundo molda a maneira como nós pensamos o mundo. Né? E se, como Rancière traz, há uma disputa e um controle pela partilha do sensível, é porque há uma disputa e um controle pelo nosso imaginário. Pelo combinado social de códigos e significados que reproduzimos. Quem controla o sensível, controla a sociedade. Por isso, para Rancière, as práticas artísticas são o que ele chama de maneiras de fazer que intervêm na partilha do sensível, podendo reforçar hierarquias ou promover emancipação. E por isso, a arte é tão importante, tão subestimada e tão perigosa. Porque é a arte que consegue transformar radicalmente políticas, desacreditando ou acreditando em valores, mudando estilos, sentimentos ou vontades. E é esse o grande poder que ela tem. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional. Ou então não será nada. Então tá. Então tá bom. Durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024... Estética. Aquilo ali nada mais, nada menos é
do que uma tentativa de promoção de um inconsciente estético promovido no governo Bolsonaro. Uma performance gerou Você não precisa saber de onde saiu aquilo, mas aquilo inconscientemente passará enquanto memória, enquanto símbolo para aqueles que assistem. controvérsia ao apresentar figuras LGBTQIA+, em uma encenação que muitos associaram à Última Ceia, de Leonardo da Vinci. A cena mostrava drag queens e artistas diversos em torno de uma mesa, e como a população tem esse símbolo incutido há séculos na mente, virou um alvoroço mundial. Apesar da Santa Ceia ter versões dos Simpsons, de Trump, de Bolsonaro, e essa Reprodutibilidade técnica, tá? Essa é a capacidade da reprodutibilidade técnica. versão aqui. Sangue bom. A do Jesus negro, com cabelo estilo Black Power, acolhendo pessoas de diferentes religiões e exposto na rocinha. Dessas todas, adivinha qual incomodou? Pra sempre, lésbica futurista. Sempre a da minoria. E nesse caso é interessante pontuar que o diretor artístico da cerimônia da Olimpíada tentou esclarecer, dizendo que a inspiração não foi a Última Ceia, mas sim a Festa dos Deuses, uma pintura do artista holandês Jan van Beechland, que retrata deuses da mitologia no banquete. Apolo, deus do sol no centro, cercado por uma coroa de luz, como nas Olimpíadas, misturada com Dionísio, o deus do vinho. Para uma cerimônia francesa, fazer alusão ao vinho e ao Olimpo das Olimpíadas, de fato tem muito sentido. Sim. Mas as pessoas escolheram não acreditar nessa explicação. Elas estão certas, erradas, talvez nenhuma das duas opções e as duas ao mesmo tempo. Se o significado da arte é múltiplo, 2 pontos se destacam para nós. A interpretação de que qualquer obra depende do contexto e da sensibilidade dos símbolos compartilhados que a pessoa que observa já tem, e o fato de que cristãos viram semelhanças entre um jantar sagrado e uma suruba de deuses gregos do Olimpo. É isso, é perceber a estética a partir da sua relação contextual. Isso não significa dizer que a gente parte de uma ideia relativista. Existe uma inspiração, e essa inspiração foi dita, inclusive, não que ela precisasse ser, mas a percepção de quem olha é carregada de suas influências, de sua memória, de seu imaginário. E, portanto, conservadores, essa galera da extrema-direita, esses que se incomodaram, não associaram a festa do Olimpo e sim a Santa Ceia. Risos. Ou seja, o que temos aqui é uma confusão semântica, que mostra o caráter multifacetado da arte, a possibilidade de múltiplas interpretações. No entanto, ao invés de falarmos desse caráter multifacetado, ficamos presos no pânico moral, na hierarquia, tentando ditar se a obra pode ou não pode, se é feia ou bonita, quando a verdadeira questão deveria ser: quem é que tem o direito de interpretar e dizer o que é arte e ditar o que é sensível e digno de estar numa Olimpíadas e o que não é? O que incomodou não foi a representação em si, mas o fato dela incluir figuras LGBTQIA+, em um espaço visual tradicionalmente reservado para representações sacras. E esse é um preço da partilha do sensível, a eterna disputa por esse sensível. E é uma característica fundamental do fascismo e da estética fascista. Inclusive, para quem não sabe, a minha dissertação de mestrado foi sobre estética nazifascista. E essa é uma característica fundamental da estética nazifascista, é justamente essa promoção do que é arte e o que não é arte a partir do pânico moral. Que a conquista estética seja libertadora, há um custo. Ao subverter as regras do comum, implodimos barreiras que antes distinguiam as formas de fazer arte das ocupações sociais. E agora precisamos convencer as pessoas socialmente de que aquela arte é arte. E aí, por que isso, gente? Por que é fundamental a gente discutir a partir disso? Porque o fascismo ele surge em momentos de crise, tá? Guarda isso aqui que eu tô falando pra vocês. Vocês vão perceber na história, tá? Não estamos falando só do nazifascismo da década de 30, lá na Alemanha, ou fascismo histórico da Itália e da Alemanha e tudo mais. Não. A gente tá falando de fascismo na história. Ele surge em momentos de crise em determinada sociedade. Em momentos de crise ele surge por quê? Porque a classe trabalhadora ela sente a chibatada nas costas. É o momento onde a classe trabalhadora, portanto, por sentir a chibatada nas costas, se rebela. Tende a se rebelar. O fascismo surge nesse momento para acalmar essas massas. Acalmar esse espírito rebelde nas massas a partir desse espírito rebelde.
Por que a partir? Porque o fascismo ele surge como um sistema que vende uma suposta disrupção da sociedade. Disrupção do sistema vigente. Mas entrega, na verdade, uma extremação desse sistema. Percebe? O fascismo, ele garante o direito à propriedade privada. Ele garante os privilégios da propriedade privada. Ele extrema os processos de garantimento dessa propriedade privada. De garantia dessa propriedade privada. Percebe o que eu quero dizer? Então, essa sociedade, essa classe trabalhadora rebelde, encontra... não sabe exatamente como organizar essa rebeldia. E aí, quem vai pautar esse debate? Quem vai pautar essa classe trabalhadora? Ou vai ser uma esquerda revolucionária que está organizada e que tem consigo um projeto de massas organizado, ou será essa direita que já é organizada numa sociedade de classes como o capitalismo e que vai se utilizar de um projeto de massas para garantir os seus privilégios. Porque, mais uma vez, eu digo para vocês, vocês acham que a burguesia brasileira ela preferiu o Amoedo ou o Bolsonaro? É claro que ela preferiu o Amoedo. Mas o Amoedo não tem capacidade de mobilização de massas. Não tinha capacidade de mobilização de massas. Mas o fascismo tem. O fascismo é um movimento de massas. Percebe? O fascismo é um movimento de massas. E aí, essa classe trabalhadora que está em crise, que não sabe exatamente o porquê tudo está acontecendo, encontra no fascismo, encontra na extrema-direita as supostas respostas. E quais são essas respostas dadas? E a estética responde sobre isso. Pânico moral. Então a culpa para a crise é o judeu. A culpa para a crise é o homossexual. A culpa para a crise é o comunista. E mais do que isso, é vocês verem que as exposições de arte degenerada feitas pelos alemães, por exemplo, lá no contexto do nazifascismo, diziam: essas artes são degeneradas, artes produzidas por judeus, bolcheviques, homossexuais, frutos de mentes patologicamente insanas. Ou seja, associar ao judeu, ao bolchevique, ao homossexual, e muitas vezes tudo ao mesmo tempo. Disputa por esse... Ao mesmo tempo, a ideia de arte degenerada. Sensível. Para que a conquista estética seja libertadora, há um custo. Ao Eu não sei nem onde subverter tava. as regras do comum, implodimos barreiras que antes distinguiam as formas socialmente. Nos últimos, de que aquela arte é arte. A disputa estética é um jogo de poder. Nos últimos... Esses rabiscos aí na parede é arte? São arte. São arte. Primeiro lugar, a gente precisa discutir aqui é o seguinte. A definição de arte não pressupõe da ideia do que vocês acham bonito. Tá? Isso aqui é muito importante. Não é o que você acha bonito que é a definição do que é arte. A arte não é elogio, inclusive. A arte não é elogio. E toda a construção que o Kenji está fazendo aqui com a gente é justamente essa perspectiva onde a gente percebe que a maneira como nós enxergamos a realidade nos faz pensar essa realidade. Então, cada um de nós, a maneira como nós enxergamos a realidade vai definir a maneira como nós percebemos essa obra de arte. Então, para quem faz isso aqui, para quem faz o picho, aquilo ali é a representação da arte. É a representação da sua rebeldia. É a representação da sua vivência enquanto classe. Para você, que não faz parte, que não está inserido, é o que ele fez a divisão ali dos dois rapazes no início do vídeo. O rapaz que é o pedreiro, mas que faz quadros explosivos, e o rapaz de arquitetura, que faz a sua arte modernista, quadradinho em cima de quadradinho, e é esperançoso com o mundo. Para ele, isso é arte. A arte bonita, a arte bela, e aquilo que... E o funk não é arte. Mas adora um funkzinho no seu condomínio fechado. Tá ligado?
100 anos, conquistas políticas, principalmente de minorias de negros, mulheres, LGBTs e outros grupos marginalizados, permitiram novas subjetividades nas artes. E aí, é quase óbvio que as pessoas vão reagir para manter o seu poder na arte. Por isso, para Rancière, o artista ocupa esse papel duplo. Ele pode propor novos regimes de sentido, desafiando as lógicas dominantes, mas também participar delas. Ele pode mexer nas estruturas do poder, alterar códigos estéticos e criar novas possibilidades de percepção de mundo. É esse o poder da arte que dá tanto medo. Agora, quem não tem tempo para se dedicar a outra coisa que não seja o seu trabalho, que tá sucateado e só pensa em descansar depois do trampo, essa é a beleza da democracia. vai ter tempo para pensar em sensível? Vai ter tempo de pensar em artístico? Tem que fazer um curso pra ver o filme, então. E do outro lado, quem já tem muito acumulado e só vê Faço Introdução ao Cinema, curso contínuo mais charmoso do Brasil, 2 aulas novas todos os meses. potencial milionário, vai pensar em sensibilidade e não em lucro quando falamos em arte? Quando é dito, então, a arte não é para todos, não estamos falando apenas de inclusão. Estamos falando de como a arte continua enfrentando os mesmos dilemas de acesso e poder que o mercado capitalista tem. Por isso, por exemplo, quando aparece aquela crítica comum de que o nosso tempo tem um excesso de imagens, que nós estamos vivendo uma espécie de flood de muita coisa ao mesmo tempo, de fato, ser inundado por desinformação, guerra, ódio e violência é um problema. Mas isso é só meia verdade. O verdadeiro problema não é o excesso de imagens, e sim a quem elas servem e quem controla a circulação dessas imagens. Porque, mais uma vez, é fato que nós vivemos num mundo rodeado por telas, um mundo rodeado por imagens. E por isso é muito importante educação estética, educação audiovisual. Afinal, esse mundo rodeado por telas é um mundo rodeado por telas que transmitem imagens audiovisuais para pessoas que não têm educação audiovisual. Nas escolas mesmo. Nas escolas. A nossa escola permanece inserida num currículo artístico quando tem arte que é presa a valores que são importantes, mas que são, de alguma forma, ultrapassados frente ao que a gente percebe hoje. Um mundo rodeado por telas. Um mundo onde esse jovem não sabe lidar com essas imagens em constante movimento, que explodem na sua cara. Mas mais do que isso, o problema não são essas imagens, como quem está dizendo aqui pra gente, mas como essas imagens que explodem, que estão permanentemente acessíveis a nós, pertencem a um grupo específico, que detém o poder de como e quando apresentá-las massivamente. Por isso a arte e estética são intrinsecamente políticas. E por isso que vamos assumir uma postura ética nesse episódio daqui pra frente. A arte não está para todos, mas ela pode ser para todos. E eu juro pra você que nessa parte do roteiro aconteceu uma coisa. Eu tava escrevendo esse texto no final das minhas férias. Então, assim, eu tava viajando, mas eu já tinha voltado a trabalhar. E tava pensando nesse roteiro de arte Vai descansar, Kendi, porra! pra todos, arte pra não todos e não sei o que. E aí eu trombei essa obra de arte aqui. A Arte é para Todos, de Kate Haring. E não é que eu trombei ela pela internet, não. Eu literalmente esbarrei com ela no museu, quase destruí a obra, mas a vi pela primeira vez, no MoCA Museum de Amsterdã. E daí fiquei de frente com a sala de Kate Haring. Um excelente exemplo para mostrar o que eu tô querendo dizer, que um artista é marginalizado até não ser mais. E essa é a história do ato 2 do nosso vídeo. Ato 2, capítulo 2. Das ruas à prisão, dos museus à fama, da fama às ruas, das ruas à prisão, dos museus à fama, da fama às ruas, do museu às ruas, da fama às prisões, da rua aos museus. Estamos no final dos anos 70, ou no alvorecer dos anos 80. O mundo estava em transformação. Liberdades civis avançavam em algumas regiões, enquanto autoritarismos se consolidavam em outros. Nos Estados Unidos, novas crises surgiam, como a epidemia do crack e a AIDS, afetando especialmente as comunidades marginalizadas, como a LGBTQIA+. Nesse cenário, o caminho comum para um artista seguia a rota tradicional. Faculdade de arte, galeria, museus e, quem sabe, uma carreira como docente. Kate Haring pensava em seguir esse caminho. Nasceu em maio de 1958, na Pensilvânia, Estados Unidos. E desde criança, apaixonou-se por desenhos e a cultura popular. Em 76, ele se matricula na Eve School Professional, em Pittsburgh, uma escola de artes comerciais e desenhos industriais. Não dura nada lá, é claro. Influenciada pela arte bruta de Jean Dubuffet, Haring buscava expressões artísticas fora dos padrões.
Dubuffet, por exemplo, celebrava a obra desse artista aqui, Adolf... Desculpa, não falo suíço. Um suíço esquizofrênico que criava a arte à margem das convenções estéticas da sua época. Essa abordagem influenciou Haring para se afastar das instituições tradicionais e buscar um espaço alternativo para si. Em 78, decide se mudar para Nova York e ingressa na escola... Prof, se Picho é uma luta, uma rebeldia contra o sistema, mas a maioria nem sabe disso, só acha feio e tudo mais, então seria algo que só tem um conceito para quem conhece? Não, cara, então, é justamente disso que a gente está tratando. A arte, ela também é dividida por um sistema de classe, pela maneira como nós percebemos. E a maneira como nós percebemos está imbuída sob uma perspectiva de classe. O conceito hegemônico de arte é conceituado por aqueles que detêm os meios hegemônicos de transmitir arte. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, durante as nossas lives, a gente sempre fala que o drama ele é considerado a verdadeira arte, e o cinema de gênero ele é subjugado nas principais premiações do mundo, porque o cinema de gênero ele é popular. Por exemplo, é uma maneira de enxergar a arte a partir de uma perspectiva de classe. Só que aqui a gente está pensando no macro. A gente está pensando no macro. Agora, se a gente vai pensar nessa arte produzida nas ruas, nessa arte da reprodutibilidade, porque o picho é a arte da passagem. Percebe? A pintura de museu é aquela pintura onde o sujeito sai da sua casa, vai até o museu e contempla a obra de arte, para vê-la. Apesar de hoje, no mundo de velocidade, as pessoas vão para o museu, tiram foto da obra de arte e vai embora, só para dizer que estava ali. Essa é uma verdade também. Agora, o picho é aquela arte, aquela pintura produzida num contexto de reprodutibilidade, num contexto de velocidade, num contexto de urbanização. Essa mesma cidade que a gente falou lá no início, que é construída por carro. Essa cidade onde a gente passa por isso sem contemplar. Mas que marca na cidade, como tatuagem, a presença dessa classe social que tá ali, invisível. Percebe? Então, assim, o picho ele é enxergado hegemonicamente como algo sujo, feio, por essas classes sociais abastardas, por essa construção de uma ideologia hegemônica? Sim. E também pela classe trabalhadora, porque a classe trabalhadora ela é trazida no seu inconsciente coletivo a ideia dessa classe hegemônica. Sim. Só que essa classe que surge de baixo para cima, e quando eu falo de baixo para cima, eu estou falando da classe trabalhadora para cima, busca espaço. Percebe? Escola de artes visuais. Ali, ele se integra a uma cultura emergente de arte de rua, absorvendo o hip hop e o grafite que estavam nascendo naquele período, e também descobrindo a sua própria sexualidade, entrando nas comunidades LGBTQIA+, se assumindo num contexto onde fazer isso era colocar uma sentença de perseguição e um alvo na cabeça. It's hard to remember that it was, at that point, the art world was really 99% white men. People of color were not getting any shows. Asian artists weren't getting any shows. Women were not getting any shows. Like as many people said, Soho was white walls, white wine, and white people, which is okay, but it's good to have a mix of some other kind of people because New York is full of all these different kinds of people. And in the art world, you didn't see much diversity as far as skin color. And Keith liked to see different colors of people. Vocês percebem? Isso aqui que ele está dizendo aqui diz muito sobre a maneira como a cidade se comporta para quem a percebe. A cidade em si é como uma obra de arte. Tá? Isso aqui é muito importante, porque a gente costuma enxergar a obra de arte só no filme, na pintura, enfim. A cidade ela é como um quadro onde essas manifestações culturais de diversas classes vão se manifestar. E a gente vai percebendo que, na medida em que a segregação socioespacial é uma realidade no capitalismo, se produz essa segregação social, essas diferenças socioespaciais, promovidas pela própria dinâmica do capital, que centraliza suas ações, promovendo e criando periferias na cidade, a maneira como essa cidade, a maneira como a paisagem vai se comportar nessa cidade, nesses diferentes lugares da cidade, é diferente. Por quê?
Porque a maneira como se percebe essa realidade desses dois grupos é distinto. Percebe? The energies from all these different people that make New York what it is. Nas ruas de Nova York, Harry absorveu as influências do grafite, buscando democratizar sua arte, levando-a para o cotidiano. Foi lá que ele conheceu pessoas como Jean-Michel Basquiat ou Kenny Scharf, grandes artistas que se tornaram grandes amigos e que ajudaram Kate a explorar a sua visceralidade. Esses artistas estavam se perguntando e se provocando: por que a pessoa tem que enxergar concreto todos os dias para pegar busão e não pode consumir arte no caminho? Porque a arte está dentro do museu, não está do lado de fora do muro? E se há vontade de falar e... Por que isso? E aí, isso o Walter Benjamin ensina pra gente. Quando ele fala da obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, sobre a ideia de aura, ele tá falando que as obras auráticas eram aquelas obras que pertenciam ao olhar de alguns. A aura nada mais é do que a unicidade de uma obra de arte. Ou seja, a sua capacidade de estar presente apenas para alguns. A Mona Lisa, ela está presente a quem tem a capacidade de consumi-la lá, no Louvre. Para entrar em contato com essa unicidade, essa maneira única de ver a Mona Lisa, você precisa sair daqui e ir para o Louvre contemplá-la. Só que nem todo mundo tem essa capacidade. Então a pintura, a escultura, enfim, são obras consideradas auráticas. O teatro são obras consideradas auráticas porque você só tem a capacidade de consumi-las, de percebê-las, se in loco. Se a partir do olhar de alguns. Alguns podem vê-las. E nesse sentido, especificamente, a classe dominante. Aqueles que têm o poder de ver. Percebe? Quando o Benjamin fala que o cinema é uma arte da reprodutibilidade técnica, ele está falando justamente que o cinema ele se desvirtua dessa possibilidade na medida em que a cópia é o original. E você pode ver o mesmo filme em dois lugares ao mesmo tempo. Um cidadão ao mesmo horário vai ver no Japão o mesmo filme que está sendo visto por outra pessoa no Brasil. Você não precisa desse deslocamento para assistir. Isso não significa dizer que não há diferenças sociais quanto ao cinema. É só a gente ver o cinema de rua e o cinema de shopping, por exemplo, são relações bastante distintas. Isso a gente pode falar em outro momento, em um outro vídeo e tudo mais. Mas você percebe que o cinema ele tem essa reprodutibilidade técnica, essa capacidade de se reproduzir. Saca? Agora, a arte é para todo mundo? Pois é. A arte concebida enquanto arte, hegemonicamente, não. Entende o que eu tô falando? Entende o que eu tô falando aqui? A arte concebida hegemonicamente pelos grupos dominantes da sociedade, pela classe dominante, aquela concebida como verdadeira arte, não está disponível ao olhar de todos. E é por isso que é arte. Pela sua unicidade, pela sua escassez, pela possibilidade de apenas uma classe específica poder vê-la. Que na medida em que essa arte está disponível ao olhar de apenas de alguns possa ser vista por classes não dominantes, pela classe trabalhadora, ela deixa de ser arte. Ou torna-se uma arte menor. Saca? Saca o que eu quero dizer? Então, o jazz não era arte. Mas quando ele é sequestrado pelas classes dominantes, ele passa a ser. O funk não é arte. Mas quando ele é sequestrado pelas classes dominantes e torna-se pop, ele passa a ser. Sabe o que eu quero dizer? O samba não é arte. Aliás, o samba é um caso muito interessante, porque o samba ele vive do improviso. E na medida em que o samba vivia do improviso, a construção da memória do samba é preservada justamente nas classes trabalhadoras. Saca qual é a diferença aqui? Do que a gente está falando? E a gente vê hoje o carnaval, por exemplo, sendo dominado pelas classes dominantes. A gente vai no carnaval e as madrinhas de bateria, rainhas de bateria, é tudo famosinho que nem canta música. Que começa a cantar sobre orixá, para de cantar. No carnaval, gente. Porque é evangélica.
Tá ligado o que eu tô falando? Como a classe dominante, ela vai se apropriando dos discursos das classes trabalhadoras. E nesse sentido, mais uma vez, o que a classe hegemônica concebe enquanto verdadeira arte é a verdadeira arte. Aquilo que não é percebido, portanto, aquilo que é disposto apenas ao olhar de alguns é arte. Se isso que está disposto ao olhar de alguns passa a ser pertencente ao olhar de todos, é menos arte do que os outros. Não à toa, e mais uma vez aqui falando sobre cinema, o cinema sempre foi considerado menos arte do que as demais artes. O cinema sempre foi menos arte que as demais artes. Ah, o cinema é a 7ª arte. Vai perguntar para uma mãe se ela prefere que o seu filho leia, tenha hábitos de leitura, lendo um livro de youtuber ou vendo um filme do Bergman. E aqui não tô culpabilizando a mãe, não. Tô falando de um discurso hegemônico. É um discurso hegemônico que concebe a leitura, a literatura, como verdadeira arte. E o cinema, que é reproduzível, não. Grandes artistas que se tornaram grandes amigos e que ajudaram Kate. Por que a pessoa tem que enxergar concreto todos os dias pra pegar busão e não pode consumir arte no caminho? Percebe? Aí é essa parada que a gente estava dizendo. Nós temos uma concepção onde a arte está disponível para poucos, e aí esses artistas começam a falar assim, ora, a cidade é um quadro em branco. Vamos pintar de arte. Vamos fazer a nossa arte. Vamos expor nossa arte. Vamos gritar a nossa arte nessa cidade. Só que a cidade é construída pro carro. A cidade é construída para passagem. É pro cidadão sair da sua casa e ir direto ao trabalho. E o caminho não é um caminho de contemplação. Porque a arte tá dentro do museu, não tá do lado de fora do muro. E se há vontade de falar e museus de menos para expor, então ocupemos os muros vazios. Como somos produtos da nossa cidade, as estações de Nova York eram um lugar cheio de imagens, mas Harry percebeu ali um vazio. Encontrou o seu museu. Pois é o famoso leiam, vocês precisam ler para não ser burro. Aí o cara tá lendo o livro do Primo Rico ou do Pablo Marçal. Mas é literatura, né, gente? É leitura. Ler é mais importante do que assistir. As propagandas de metrô, quando não eram vendidas, mantinham os espaços publicitários... E vale dizer que senão vocês vão começar a encher o saco. Não tô falando também que não é pra ler. É lógico que é pra ler. Mas, porra, né? Cobertos de preto. Ali estava a sua lacuna. Ele precisava ser rápido. Recorreu aos estudos de estética e semiótica da faculdade e reduziu toda a sua arte a símbolos. Giz em mãos à obra. Transmitiu uma mensagem de forma rápida e impactante para o maior número de pessoas possível por meio da repetição, fundando uma mística conectada a simbologias antigas. Quem é que é o carinha que faz arte com linha de metrô? As pessoas se perguntavam. Os icônicos bebê radiante e cachorro latindo começam a surgir em todos os vagões de Nova York. As linhas simples e repetitivas passam a ser parte do cotidiano da cidade. Em pouco tempo, Kate e Harry havia feito mais de 10 mil desenhos nos metrôs de Nova York e se tornou conhecido como o carinha das linhas. A cidade, antes coberta de propagandas, agora tinha um novo museu a céu aberto. O metrô. A arte era para todos. Harry estava mudando a forma de consumir a cidade, como foi feito com ele. Porém, quanto mais a popularidade de Harry crescia, mais vinham as perseguições. Prisões, e prisão, e prisão, e prisão outra vez. E a cada vez que ele pichava um novo local, mais prisões e mais policiais se tornando fã do seu trabalho, fazendo vista grossa e até deixando ele continuar a vez por outra. Essas prisões também geravam a atenção da mídia. As pessoas passavam a se perguntar: o quê? O carinha das linhas de metrô foi preso? Que absurdo! Isso ajuda a carreira de Kate a alavancar a fama. Em pouquíssimo tempo, Kate Haring passa a ser convidado não só para galerias alternativas, mas também para museus como o MoMA, o Museu de Arte Moderna, ou o Metropolitan Museum of Art, de Nova York, um dos mais importantes museus que agora olhavam para as obras marginais de Kate Haring. Sua transição das ruas para os museus parecia uma descoberta para os museus, mesmo que a sua arte já estivesse sendo vista por milhares de pessoas. Só agora, no museu, e reconhecido pela mídia, é que ele foi considerado artista. Pois é. A arte oficial é aquela chancelada em museu.
assinada por quem define ou quem não define o que é arte. Quem define? Um museu é um imortalizador de artes. Não à toa, o próprio espaço branco do museu, aquele local destinado com uma luz certa, uma temperatura certa, já virou ele mesmo uma obra em si próprio. Mas eu não vou falar sobre isso porque abriria um outro capítulo. Quem sabe a gente faça isso num outro dia, num curso, não sei. E ele não é inocente, nem pouco. De qualquer modo, Kate Haring sabia desse poder. Sabia que os seus desenhos de giz, embora temporários, eram vistos por muito mais gente no metrô do que nos museus. Então, ao invés de uma oposição entre museu e rua, surge a pergunta: será que existe algo meio termo? Kate Haring é um dos primeiros a cruzar a linha entre museu e rua, consolidando essa intersecção da arte de rua com a arte institucional. Haring tinha uma mentalidade voltada para o público, por isso as suas obras normalmente eram feitas ao vivo, ou seja, na performance. A obra de arte acontecia não na sua finalização, mas no seu processo. He was looking for a place to draw, and we walking somewhere, and I said, "This is really beautiful." It's like on the floor. He was doing chalk drawings on the floor, and he said, "Yeah, but there's nobody here." I say, "Who cares?" It's like, "Well, yeah, no, I do care a lot." And then he did a drawing like fast, and then we found a spot that was much less pretty, but there's a lot of people around. You know, it was a performance. That's very much what it was. And what you got there after was the memento of this performance rather than a piece. Quando críticos diziam que a sua arte era superficial e fácil, ou que qualquer criança de 5 anos faria, ele respondia que a sua simplicidade era intencional. Once I started to realize that exactly how I was communicating, I started to be much more aware of what I was communicating and really trying to sort of be more in touch with what exactly was going back and forth, and not so much just putting out abstract thoughts, but really trying to guide people to see particular things and starting to deal with more social concerns. Criar personagens que simplificassem a mensagem era uma construção de um signo, fazendo com que a repetição gerasse uma familiaridade política com as obras de Haring. E isso ninguém faria em 5 minutos. É preciso ter uma bagagem, uma vivência, uma reflexão para propor uma arte tão fácil. E na moral mesmo, se é fácil, você tá dando mole. Pega seu filho de 5 anos, manda ele fazer e fica rico, meu filho. Agora, mesmo quando ganhou fama mundial, ele não abandonou seu ativismo político. Pelo contrário, quanto mais fama e espaço, mais ativismo direto e temas políticos. Em 82, ele passa a criar os seus primeiros cartazes, imprimindo 30 mil cópias para distribuir gratuitamente durante protestos antinucleares nos Estados Unidos. O potencial dos cartazes estava na sua força democratizadora, acessíveis, produzidos em massa e colecionáveis. Haring sempre repetia: a arte é para todos. Fez cartazes contra o apartheid na África do Sul, trabalhou com crianças marginalizadas e criou cartazes contra o abuso de drogas. Seus personagens fofos e leves, na verdade, eram politicamente carregados de sentido e ganhavam o imaginário das pessoas. É bom lembrar que estamos apenas a 20 anos distantes do ensaio de Walter Benjamin, a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, e se discutia muito sobre a ideia de indústria cultural. Tem aula sobre isso no Introdução ao Cinema. Reprodução massiva, repetição, a arte como parte do cotidiano, mas também perdendo a sua possível aura e todas essas coisas. Haring responde claramente e com todas as letras em seu documentário que a sua obra era uma resposta para a era da reprodutibilidade técnica. Usar a repetição para criar emoção. Outra coisa marcante é quando conheceu Andy Warhol, quando Haring foi apresentado para um outro lado da performance, a performance vida. Warhol tinha uma persona controlada, calculava cada coisa que queria dizer, escolhia o que queríamos que víssemos, escolhia o que queria que conhecêssemos de sua vida. Por exemplo, eu aposto que você não tinha ideia que no sigilo, Andy Warhol, esse super quebra-padrões, era um católico cristão fervoroso. E você não sabia disso. Por quê? Porque Warhol calculava cada passo. E segundo Haring, a obra de arte não estava apenas na obra de arte, mas na vida do artista. A arte é um processo de convencimento a cada passo da sua vida. Of the artist almost as a performer or as a
the image of the artist being art itself, you know, where sort of like Andy, just by Andy being himself, he was being art. I mean, or by him, the way that he, I mean, the things he said, the place he went, the things he wore, the things he talked about, things like that, became part of it was all like one performance. E depois de aprender essas lições com Andy Warhol, Harry forjou o seu próprio estilo de alta visibilidade, jogando sempre entre a fama e a lama. Ao mesmo tempo que criou cartazes extremamente politizados, foi pro mundo pop, fez casaco pra Madonna, fez collab de roupas com a Vivienne Westwood, trabalhou com o Michael Jackson, enquanto estava nas ruas falando contra o capitalismo e a favor da luta de combate à AIDS. Aliás, quando o anúncio oficial sobre a AIDS foi feito nos Estados Unidos em 1981, ondas de medo atravessaram o mundo gay. Kate Herring, no auge da sua carreira, começa a ver os seus amigos próximos morrerem. Morreu Warhol, morreu Basquiat, morreu até o seu assistente de trabalho por abuso de drogas. Isso fez com que ele começasse a incluir caveiras e cadáveres nos seus quadros, refletindo a morbidez da época, mas o fez engajar-se ainda mais nas raízes da arte de rua, enfiando política e mais política na coisa. Em 1986, Harry decide voltar para os murais e pintar Crack is Wack, um painel enorme de 25... Esse momento foi um momento muito chave pro cinema também, quando a gente discute, por exemplo, a Final Girl no cinema slasher, enfim. 5x16, com uma cobra perseguindo uma figura com um X no peito, que simbolizava como crack devorava suas vítimas. Do outro lado, um esqueleto que segura um cachimbo e uma nota em chamas mostram a destruição causada pela droga. Crack is Wack, gritava o mural em letras grandes. Crack is Wack. Ou, numa tradução livre, crack é zoado. Crack é paia, numa tradução livríssima. Logo depois de terminar o mural, Harry foi preso por vandalismo e enfrentou multas pesadas. Porém, por causa de sua fama, logo a obra foi reconhecida e ele recebeu permissão para refazer o mural alguns meses depois, agora com apoio da prefeitura. Surge aí uma questão. A arte de rua é feita para provocar, mas quando ela é institucionalizada, ela perde o impacto. This obviously is not graffiti because I was paid to come here and do it, or asked to do it. So graffiti is really only a term for technically when what you're doing is either not sanctioned or not legal. Isso aqui é importante, tá? Porque a gente tá falando do grafite e do picho, que são artes muito inseridas sob uma condição pós-moderna, que são artes específicas do choque, da provocação. Agora, uma coisa que o modernismo e que essas relações pós-modernas também condicionaram de alguma maneira as pessoas é a ideia de que a boa arte precisa chocar. O que não é verdade também, tá? Ela pode chocar. Harry, que já era famoso e presente em museus, quando tem a sua obra absorvida pelo governo, continua subversivo ou foi engolido pelo sistema? Essa é uma pergunta que eu não pretendo dar respostas. Mas quem sabe você aí no comentário pode fazê-lo. Agora. Na verdade é aquele velho processo que a gente já discutiu algumas vezes. No capitalismo, a arte se transforma em mercadoria e ao fazê-lo torna inofensiva. Lembra do ato 1? Quando falamos, o efeito colateral da massificação poderia ser a repetição, a cópia, o sequestro, a confusão simbólica do mercado? Aconteceu com Kate Herring, que passou a ser pirateado sistematicamente. Por causa da fama, os trabalhos públicos de Harry eram cada vez mais roubados ou retirados do contexto original. Tipo, por exemplo, arrancar um mural da rua e levar para o museu, como se aquilo mantesse o significado. Harry percebeu que não podia mais ficar nos Estados Unidos, senão todas as obras dele seriam vendidas e roubadas. A única hora que a arte é pura é quando é feita para todos e sem compensação monetária ou para você mesmo. Diante do mercado, Harry então só tinha duas escolhas. Ou deixava Nova York para levar sua arte para o mundo, pintando murais em Austrália, Brasil e outros lugares, ou vendia suas obras de vez. O que ele fez? As duas coisas. Em 86, abriu a Pop Shop, uma lojinha no Sorro que tentava ampliar o acesso às suas obras sem ser cooptado para o mercado. Ele mesmo vendia suas obras, que tinham como temática a crítica ao capitalismo ou ao consumismo exacerbado e a ironia de vender produtos de arte,
a preços populares. Isso quebrou o mercado das artes. Popularidade não significava necessariamente perda de valor crítico. E quando Harry entendeu isso, ele conseguiu jogar o jogo do mercado para manter controle sobre a sua obra. Para desbalancear o mercado, inclusive, hora ou outra ele sempre distribuía suas criações mais caras, com os preços mais abusivos, a preço de banana nas ruas. So much. Yeah, Keith. Welcome to Milwaukee. Thanks for coming. Buttons for you. Oh, you got some buttons? Terrific. Oh, terrific. Hey, thank you. The dog and baby. Oh, the dog and baby. Now, do we get time to show those? That's great. Thank I don't know if we can get that or not. That's going to be tough to get. They are pretty tough. Let's see. Well, Lou can do it. Lou can do anything here. They're little. There Lou they are. is Chip. Sorry about that. Ele entendeu que se não houvesse um artista ocupando o espaço do mercado, sobraria apenas design e propaganda. E assim, foi conquistando seu espaço no mundo das artes, ditando ele próprio como a sua obra seria distribuída, vendida, reproduzida e exposta. Além da lojinha, ele passou temporadas em vários países, incluindo aqui, no Brasil, onde pintou alguns murais impressionantes. Dá só uma olhada nisso aqui. Você pode dizer em tão curto espaço? Well, I'm in Sao Paulo because I was invited to do a piece at the Bienal. A piece at the Bienal? Ele está aqui para fazer uma peça na Bienal. Well, I did a painting directly on the wall. Ele fez uma pintura diretamente sobre a parede. A Pop Shop era uma resposta irônica à demanda de trabalho que era cobrado de Kate e à cultura de consumo que ele tanto criticava. Os produtos da Pop Shop eram realmente baratos e acessíveis para essa época e conseguiram chamar a atenção para a crítica ao sistema de mercado dos Estados Unidos, vendendo as camisetas acessíveis, os pôsteres baratinhos, os ímãs para todo mundo, cheio de ícones, por exemplo, de porcos capitalistas. Justamente aqueles que tentavam ganhar grana em cima da obra de Kate Haring. Ainda assim, esse sucesso comercial foi visto para alguns como se vender. O velho clichê para qualquer artista que tenta sobreviver. Sobre isso, seu amigo Kenny Scharf disse o seguinte. Só quero fazer arte. Vai fazer arte na floresta. Kate foi crucificada pela Pop Shop. O mundo da arte gosta de pensar, se você tá fazendo coisas de forma comercial e massa, então você tá se tornando a arte simplória. Mas... É comunista, mas ganha dinheiro no capitalismo. Mas não estamos simplificando a coisa, estamos elevando as pessoas. O mundo da arte não quer ver as pessoas subindo. Essa é a verdade. Uau! Any society is to be a kind of como se o capitalismo fosse um monstro onipresente, sabe? O capitalismo nos dá, nos oferece. Antagonist, but especially in a conservative society or in a politically oppressive society. Infelizmente, mesmo tão produtivo, antes dos 30 anos, a saúde de Kate Haring começou a deteriorar. O terror da AIDS também o atingiu. E ele sabia que o tempo era curto. Sua decisão? Produzir ainda mais arte. Agora, para a eternidade. Com esse diagnóstico de AIDS, ele intensificou ainda mais o ativismo. Vendo a vida de gays ser dizimada e governo dos Estados Unidos não fazendo nada, Haring passa a financiar coletivos de arte, coletivos de política e cada vez mais anticapitalista para pressionar o governo, para popularizar a campanha de luta contra a AIDS, tirando os estigmas dos monstros sociais que estavam sendo criados. E nessas, talvez ele tenha chegado no suprassumo da sua obra. Ignorance igual fear. Ignorância igual medo. Figuras marcadas com um X rosa no peito, cobrindo os ouvidos, a boca e os olhos, clamando por uma ação contra a ignorância em torno da AIDS. Esse símbolo continua tão forte que até hoje o triângulo rosa representa a luta contra a AIDS. Haring ainda criou a Fundação Kate Haring e arrecadou mais de 20 milhões de dólares para causas beneficentes, anticapitalistas e de tratamento contra a AIDS. Até o fim, Kate Haring foi frenético e continuou desenhando até os seus últimos dias. Em uma de suas obras finais, Pintura Sem Título, as linhas se interrompem abruptamente, como as... Isso aqui, nossa senhora. Isso aqui é muito foda. Esse quadro é muito foda. Puta que pariu. Que é isso, é um quadro que se interrompe no meio, que representa justamente a vida dessas pessoas que se perderam na época da AIDS, tá ligado? Inclusive a dele. Puta que pariu.
E assim, eu não sei quem eu não sei quem teve a brilhante ideia. Eu não sei quem teve a brilhante ideia. Achou que isso ia ser super... Pô, que legal. Agora eu vou honrar a existência desse artista. E pegou essa porra desse quadro maravilhoso e concluiu o quadro em inteligência artificial. Eu não sei quem teve a brilhante ideia de fazer isso. Eu vou concluir esse quadro aqui porque é pra dizer, olha só, Kate Haring, na verdade, você vai concluir porque hoje a tecnologia permite que você faça isso. É reviver o artista. Vai tomar no cu. Harry, e arrecadou mais de 20 Caralho, na moral. milhões de dólares para até o fim dos dias. Abruptamente, como as vidas se interrompiam. Pessoas que estavam lá e, de repente, não estavam mais. The AIDS epidemic has claimed the life of another major talent, this time from the world of art. Keith Haring, the best-known and best-loved pop artist of the 1980s, died in his sleep early Friday morning at his home in New York of AIDS-related complications. Capítulo: não esperou nem o corpo esfriar. Kate Haring morreu de complicação da AIDS aos 31 anos, em fevereiro de 1990. Sua arte, como ele previu, continua em todos os lugares. Ele realizou em vida 50 exposições, 45 murais e mais de 20 mil peças que definem o seu legado. Porém, logo após a sua morte, Kate Haring começou a ser morto novamente. Os responsáveis pelo seu instituto, que cuidavam de suas obras, começaram a vender parcerias com empresas, o que, numa camada superficial, pode parecer positivo. Porém, quando você vai olhar essas empresas, você vai notando o problema. Marcas como Crocs, Adidas, Nike, Hollister, Tommy não são exatamente marcas conhecidas pelo seu ativismo político, não é? E até a Adobe lançou uma campanha que o slogan era "A arte é para todos". Ironicamente, a Adobe, aquela que cobra caro por suas ferramentas e já tentou implementar IA para roubar artistas sem o consentimento. A arte é para todos? Ou para todos que a Adobe vai explorar com criação de IA? Não, mano, acabei de pisar em 6 cacos de tabu aqui, mano. Essas campanhas, todas elas ignoram a parte política de Kate Haring. Transformam Kate Haring apenas no pintor de cachorros fáceis e bonitinhos. E não à toa, ele foi um dos 16 mil criadores que foram roubados para serem transformados em IA. Nomes como Van Gogh, Aoi Kusama. Quem mais teve muito roubado mesmo? Todo mundo. Nomes como Van Gogh, Aoi Kusama e outros 15.997 artistas foram roubados. Ladrão! E aí vem a pergunta: quando a arte é para todos? E o que restou da obra de Kate Haring foi essa versão suave, colorida, comercial, assim como Van Gogh, que tem uma obra sentimental. A mercantilização da obra de arte, que é o processo de esvaziamento dos seus sentidos pelo próprio capital. Mental e interna, impressionante, e é reduzido ao cara dos girassóis. É a arte esvaziada de sentido e recheada de dinheiro. Então volta a pergunta: quando a arte é para todos? Quando gera lucro? Viu como sensível a uma disputa e nunca tá fixado? Arte deixa de ser arte quando vira objeto funcional. Até quando um objeto é considerado arte? Quando um Mondrian tá estampado na lata de papel higiênico, ainda é arte? E se for um Romero Brito, ainda é arte? Por outro lado, a tecnologia também torna a arte mais acessível, é verdade. É porque o processo não é moral, gente. Aqui que é a grande questão, o processo não é moral. Então, por exemplo, quando a gente diz que o streaming ele não está interessado em arte, porque na verdade ele transforma a arte em mercadoria, onde o interesse para aquele produto na verdade é vender, é lucrar, isso não significa dizer que o que está dentro do streaming não é arte. Isso quer dizer que, na verdade, o capitalismo, e portanto o streaming como uma ferramenta do capitalismo, transforma aquilo que está dentro do streaming em mercadoria. Transforma a arte num processo mercadológico. Ela não deixa de ser arte, mas o capitalismo torna-o mercadoria e esvazia o seu processo artístico. Essa que é a questão. Mondrian não é menos arte porque o capitalismo o torna mercadoria.
Mas o capitalismo esvazia Mondrian em sua perspectiva artística. E o mesmo acontece no cinema, com o streaming, com a massificação da indústria da cultura e com o processo mercadológico, um processo de tornar mercadoria. Museus virtuais, galerias online, redes sociais e até esse vídeo aqui só acontece por causa da tecnologia. Mas ignorar o valor de mercado que tem por trás disso é um pouco ingênuo. Não à toa, as últimas vendas de Kate Haring foram os quadros Last Rainforest, vendido por 5 milhões e meio de dólares, ou Silent igual Death, vendido em 2019 por 6 milhões de dólares. Artistas contestadores como Banksy ou Basquiat têm as suas obras mais caras com a temática de crítica ao capitalismo. A vida triste de Van Gogh virou experiência Van Gogh no museu, onde ele é só um pintor de flores. Design gráfico serve a regime de vendas, mas não é arte. A estética do algoritmo em plataformas como Netflix ou YouTube guia nossa percepção, mas não é arte. É função. Nesse museu de Amsterdã, onde eu conheci a obra de Kate Haring, há muitos souvenirs vendidos na lojinha. Eu mesmo tentei comprar uma camiseta do Basquiat na partida do museu, mas custava 139 euros. Tem o meu jeito de conseguir a blusa mesmo assim. E o mais interessante é que na porta do museu tava cheio de artistas disputando seu espaço, que não tava ali dentro. Pra que serve a arte que você gosta? Por que algumas artes estão em museu e outras não podem estar em museu? Porque algumas estão dispostas ao olhar de poucos e, portanto, tornam-se arte por isso. Ou estão literalmente na frente dele, na rua. Aliás, para que serve a ideia de perguntar para que serve a arte? Existe alguma utilidade? E qual é o ponto de escolher algumas obras para dentro de um museu e outras para fora dele? Essas são só algumas perguntas que eu pretendo buscar aqui no MoCo Museum de Amsterdã, o Museu de Arte Contemporânea, que vai trazer essa ideia da subversão da arte, da questão do que é arte, do que não é arte, aquela tônica que marca o estilo de arte a partir dos anos 60 do século passado e que ainda é o nosso eco, que reverbera o nosso tipo de pensar arte, mercadoria e produto. Até hoje, são só algumas das coisas que eu vim buscar ali, ó. Esse museu talvez possa nos mostrar muito sobre esse assunto. Vamos ver o que o MoCo reserva para nós, enquanto a gente deve estar ouvindo aqui a arte que o MoCo não decidiu colocar para dentro? Porque alguns artistas, mesmo no museu que se propõe a quebrar a hierarquia dos artistas, não aceitaram quem estava na porta. E então, nesse momento, volta Rancière sentado em cima de uma prancha de surf dizendo: eu avisei. O problema não é o excesso de imagens, mas quem controla as imagens. Não é previsão, é método. Olha para essas obras do Basquiat, por exemplo. Elas valem outro episódio. Basquiat estava perdido nas ruas e simplesmente foi descoberto pelo mercado. No caso, descoberto por Andy Warhol, que do dia para a noite tirou o usuário de drogas Basquiat pro artista de museu Jean Basquiat. A obra de Basquiat é provocante, é profunda, mexe com o caos mental, é impossível não ficar tocado por ela. Mas ele poderia simplesmente ter continuado nas ruas se não tivesse sido descoberto por outro artista. Seja marginal, seja herói, sua arte é sempre um reflexo do poder e do mercado que vivemos. Se um número suficiente de pessoas pensa que algo é arte, então é arte. Museu, rua, mural, quadro são só disputas de poder e mercado. O ponto não é gostar ou não gostar de pop art, mas é ultrapassar essa barreira e enxergar o delírio do jogo do mercado. Consumidor e artistas assumem um papel como num teatro. O diferente, o ousado e o padrão servem ao mercado porque são criações aceitas pelo mercado. Do luxo ao lixo, há só uma letra de diferença que engana os nossos sentidos. E eu tô dizendo isso porque nenhuma dessas obras que você viu nos últimos minutos é de Jean Basquiat. Essas obras são de Índio Badarós, um brasileiro usuário de crack, morador da Cracolândia, mundialmente conhecido, mas para alguns se chama Cícero, pedreiro, morador do centro da cidade, contratado por Júlio. Mas isso é um capítulo do Normose para um outro dia. Eu sei que eu tenho que mudar. Sabe por quê? Porque o crack hoje em dia, pra mim, ele não bate mais em mim. O crack sabe me dar raiva, entendeu? Então, pra mim desviar do crack, eu prefiro as tintas. Ela nasceu do lixo, na boca da lixeira. Ato 3. Vamos à disputa?
A política e a arte, em sua essência, encenam reflexo de igualdade, desafiando as fronteiras entre o público e o privado, entre o sagrado e o profano, o político, o social, o real e o ficcional. A arte é só uma disputa poderosa sobre o que é, quem define a arte e quem tem o direito de fazê-la, senti-la, alterá-la, modificá-la. Estamos em constante choque de sentidos. E nesse sentido, uma provocação e uma redistribuição do sensível. Toda vez que o Load vai pra rua fazer a sua arte, ele também vai pra fazer provocação. E cada vez que alguém morde a isca e recebe de volta um, ele prova seu ponto e a importância de provocar. Porque afinal de contas, a arte também é sobre discutir e disputar o que é arte. Mas será que há um limite pra isso? E neste momento do roteiro, nós vamos falar de um estudo de caso que fez tudo isso acontecer. A Agência Lacuna. Uma agência especializada na criação e produção de eventos corporativos. Eventos corporativos, sabedouro de aquilo que é Vamos lá, Agência Lacuna. Como sempre, Patrocina nós. da arte, processo de manejo pelo que ciências, obra de arte. Esse vídeo, trilha sonora, iluminação C, calculada. Apesar dessa equipe ser formada apenas por artistas de formação, sejam eles da moda, fazer arte aqui, ou o espaço do marketing, do mercado, que vão continuar existindo, a gente gostando ou não, vão ser dominados só por aqueles que querem o pior da... Bom, é isso, gente. Já tá longo demais e tá maravilhoso. Normose, eu quero muito você lá nos encontros em 2025. Já tô montando a agenda pra 2025. Eu tô esperando você aqui no Rio de Janeiro, cara. De verdade, um dos que eu tô mais esperando aparecer aqui. Foi quase o nosso episódio. Pra que vocês não sabem, foi por muito pouco que Normose não esteve no desencontro junto com Laura Sabino lá na mesa com a gente. Normose e Laura Sabino na mesma mesa. Por muito pouco isso não aconteceu. Mas na próxima vai acontecer. Espero você lá, hein? Tá vendo aquele vídeo ali? Exclusivo pra membro. Você é o patrocinador desse canal. Curtiram o vídeo?